Há uma palavra, irmãos, que o Senhor colocou em meu coração faz uns dias e eu venho meditando nesta palavra, e esta é a oportunidade para compartilhar essa palavra com os irmãos. Eu coloquei como título nesta mensagem: cortar na própria carne. E coloquei um segundo título: antes de prosseguir no caminho, há algumas coisas que precisam ser eliminadas de nossas vidas. O nosso texto primeiro está no livro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, a partir do versículo 2 e até o versículo 9. Eu vou ler na tradução Nova Almeida atualizada. Nos diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado Gilgal até o dia de hoje. Amém. Ó Senhor, estamos diante desta palavra tão poderosa, que ao longo dos séculos tem permanecido trazendo instrução para os teus filhos. Primeiro para os judeus e depois para nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Oramos para que nesta noite esta Escritura seja aberta em nossas mentes, em nossos corações, em nossas almas, e que nós sejamos edificados, curados, alimentados, nutridos, reanimados pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, os filhos de Israel, os hebreus, eles estavam se perguntando no deserto por 40 anos. E agora? Moisés está morto? Todos os originários, todos aqueles que saíram do Egito,
também estão mortos, exceto Josué e Calebe. E agora, o que faremos? A primeira geração realmente falhou. E agora, essa nova geração de israelitas, todos eles jovens, exceto Josué e Calebe. Josué, aquele, digamos, ministro de Moisés, agora ele é o líder que lideraria os filhos de Israel, e haveria, como todos nós sabemos, a necessidade de um novo milagre para que atravessassem o Jordão. E Deus fez com que o rio Jordão se dividisse exatamente como fez com que o Mar Vermelho se dividisse 40 anos antes, quando eles então cruzaram o rio Jordão em solo seco, exatamente como Deus havia feito anteriormente. Deus estava mostrando a eles mais uma vez que Ele é o mesmo Deus que os tirou do Egito com mão forte e com braço estendido, porque Ele não muda. E eu já quero começar a dizer a você, se Deus fez algo antes, quem sabe a seu pai ou sua mãe ou seu avô, ou algo que você apenas leu, Ele tem o poder de fazer tudo de novo, porque Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus que agiu na história dos hebreus é o Deus que age na nossa história. Ele diz em Malaquias capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Agora, eles estavam acampados em Gilgal. E o nome Gilgal vem de um verbo hebraico, galau, que significa rolar algum objeto sobre ou rolar para longe. E foi o que Deus disse em Josué capítulo 5, versículo 9. Hoje removi de vocês a vergonha do Egito. A boa notícia, irmãos, para aqueles jovens israelitas, é que o Egito agora era simplesmente e totalmente apenas o passado deles. Os pecados passados, o fardo passado e pesado da escravidão e do medo se foram totalmente. E agora eles estavam desfrutando de uma liberdade que eles nunca haviam experimentado. Glória a Deus. Nunca haviam experimentado. No entanto, antes de Deus dizer essa frase, proclamando a libertação total daquele contingente
de israelitas. Deus falou para Josué que ele precisava fazer algo, e isso é declarado no versículo 2, que diz: naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Era como se Deus estivesse falando para Josué: existem algumas coisas que precisam ser cortadas antes de vocês prosseguirem nesse caminho que vai levar vocês à terra que mana leite e mel. Era como se Deus estivesse dizendo para Josué e para eles: existem alguns métodos antigos, alguns costumes antigos que precisam ser cortados. Eram obstáculos que impediriam eles de seguirem em frente. Então, Deus estava dizendo para Josué: é preciso que você faça um trabalho, um serviço, e para isso você precisa fazer algumas facas, aqui é plural, facas afiadas, e circuncide os filhos de Israel novamente. Os versículos 4 e 5 nos mostra a necessidade dessa circuncisão pela segunda vez. Josué capítulo 5, versículo 4 explica: e foi esta a causa porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Versículo 5, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nasceu no deserto pelo caminho, e depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Uma geração inteira, irmãos, nasceu e cresceu no deserto, e antes que eles pudessem prosseguir e herdar a terra prometida que Deus tinha para eles, eles tiveram que aprender como se apoiar totalmente em Deus, como depender totalmente de Deus. E eles tinham algumas coisas das quais precisavam se livrar. Como, por exemplo, uma lagarta, ela passa por uma transformação que é chamada de metamorfose antes dela adquirir asas e abrir as asas e voar. Era preciso então passar pela circuncisão, que implicava em cortar na própria carne. A circuncisão, irmãos, ela é sangrenta. A circuncisão é dolorida. A circuncisão expõe a pessoa, no caso, o homem, em tudo o que ele é. E a circuncisão incapacita o homem por um determinado tempo. É bom que todos nós saibamos, principalmente os mais jovens, que na vida, não poucas vezes,
nós temos que passar por uma metamorfose dolorosa. E ela só ocorre se nós estivermos voluntariamente dispostos a cortarmos na própria carne. Cada um de nós precisa estar preparado para a circuncisão, porque a circuncisão vai sangrar, vai doer, mas você, ao passar pela circuncisão, vai se libertar de dores que poderiam ser continuadas, que poderiam ser maiores, dores que aconteceriam de forma como gotas homeopáticas por toda a vida. Porque, irmãos, certas doenças somente são curadas por meio de uma cirurgia com a extirpação de partes que são julgadas importantes por nós mesmos. O Senhor Jesus disse em João capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa. É a poda para que produza mais fruto ainda. Glória a Deus! Sempre em minhas orações eu gosto de dizer, Senhor, eu estou de maneira voluntária em sua mesa cirúrgica. Pode realizar a cirurgia, pode realizar a poda. A cirurgia ou a poda é dolorosa, porém faz com que nós produzamos mais fruto ainda. O apóstolo Paulo alude a essa metamorfose em Romanos capítulo 12 e versículo 2, quando diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É preciso que aquele que vai ser transformado esteja voluntariamente, transformai-vos. Ou seja, tome a iniciativa de transformar-se. É a metamorfose dolorida pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus estava dizendo que antes dessa nova geração passar a ser um exército para conquistar a terra e possuir a herança que fora prometida a Abraão, Isaque, Jacó e os 12 patriarcas, eles deveriam se submeterem voluntariamente, porque Josué não sairia correndo atrás de alguém para circuncidá-lo. Eles deveriam estar dispostos a sofrer um corte na própria carne. Porque, irmãos, eles precisavam entender que era um novo tempo, que eles não eram mais escravos dos costumes do Egito, da cultura do Egito, da comida do Egito, das roupas do Egito, do vocabulário do Egito. Eles tinham que entender que antes deles entrarem
na batalha para a conquista daquelas terras, eles precisavam aprender na prática que não é por força nem por violência, porque quando eles foram circuncidados, eles ficaram incapacitados e eles tiveram que depender totalmente de Deus. Por isso, eles tiveram que ficar em Gilgal até serem curados. Josué capítulo 5, versículo 8 diz: e aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. No próximo capítulo, que é o capítulo 6, eles vão conquistar Jericó. Porém, antes que eles dessem aqueles passos para conquistar Jericó, eles tiveram que cortar algumas coisas na própria carne. Como eu disse, irmãos, a circuncisão é sangrenta, é dolorosa. A circuncisão incapacita o homem por um certo tempo, mas a circuncisão, humanamente falando, ela é benéfica, porque depois de feita a circuncisão, há uma diminuição de risco no trato urinário, não há inflamação de glândulas, curada a circuncisão. As chamadas DST, doenças sexualmente transmissíveis, têm menos probabilidade de se transferir entre marido e mulher, porque a circuncisão, ela permite uma melhor higiene. Eu não tenho nem muito e nem pouco conhecimento de medicina, mas eu quero falar por um minuto a respeito da circuncisão. O trato urinário do homem é o mesmo caminho que os espermatozoides percorrem no processo da reprodução. Se o trato urinário estiver infectado, há uma probabilidade muito grande da prole dos filhos também serem infectados, tanto na concepção como no momento do nascimento. Por isso, é recomendável que as mulheres consultem regularmente um médico próprio e os homens também consultem regularmente um médico próprio para verificar como está o trato urinário. Há um irmão em Campinas, um irmão muito querido, que é cego, e ele me disse que ele não nasceu cego, mas no momento do seu nascimento, os seus olhos foram infectados por uma doença sexualmente transmissível, que o pai dele havia passado para a mãe. E aquela bactéria o deixou cego. Queridos irmãos, podemos olhar para isso sob o ponto de vista espiritual. O nosso trabalho é fazer discípulos. O nosso trabalho é gerar discípulos, parir discípulos. O próprio apóstolo Paulo disse: eu não me importo, mesmo que eu tenha 2 partos por pessoa, eu estou disposto a sofrer as dores de 2 partos, até que Cristo seja gerado em alguém.
Porque gerar discípulos é uma espécie de parto espiritual. E eu pensei em uma pergunta: como nós podemos gerar discípulos se houver uma infecção em nosso aparelho reprodutor espiritual? Por exemplo, quando uma pessoa deseja ser transformada, quando ela sente que há um trabalho de convencimento do Espírito Santo em seu coração, e ela quer a partir dali viver para Deus, para onde essa pessoa olha? Olha para mim e olha para você. Porque de acordo com 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, nós somos a carta conhecida, a carta lida e relida por todos. Agora, se essa pessoa nos vê ainda reclamando, nos vê ainda caluniando alguém, nos vê ainda fofocando, nos vê ainda andando na mediocridade, ainda apegado às coisas do mundo, ainda preguiçoso nas coisas do Senhor, ainda envolvido com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e ainda operando na soberba da vida. Esse tipo de carta, irmãos, não é a carta de Cristo. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele alude a essa carta e, francamente, a leitura dessa carta vai trazer contaminação espiritual. Contaminação espiritual. Há pessoas que pensam que está tudo bem com elas, mas elas ainda apresentam um comportamento medíocre. E esses comportamentos são observados pelos de fora e pelos de dentro da igreja. E essas pessoas com comportamentos tais se transformam em maus exemplos. E por causa delas, muitas pessoas podem se contaminar. O Senhor Jesus foi muito claro a esse respeito, dizendo que era melhor que essa pessoa pegasse uma corda e uma pedra e um barco e fosse para o alto mar e amarrasse a corda na pedra e amarrasse a corda no corpo e se jogasse nas profundezas do mar, do que contaminar um dos pequeninos. Há um tipo de crentes que em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, eles são exemplificados, Janes e Jambres. Eu nunca vi filho de crente chamado Janes, até que é um nome bonito, mas ainda não vi. Ninguém quer colocar nome no seu filho, Janes ou Jambres. Janes e Jambres fizeram oposição a Moisés, e eles são citados pelo apóstolo Paulo como exemplos de pessoas que aprendem sempre, porque estão sempre de corpos presentes onde há o ensinamento, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade.
Janes e Jambres eram homens que estavam na igreja. E eles simulavam ser verdadeiros crentes. Ainda mais, eles ostentavam o título de mestres. Mas eles se opunham ao apóstolo Paulo. E o próprio texto diz que eles se opunham ao apóstolo Paulo, se opunham a Moisés. E Paulo depois traz eles como exemplos de homens que estavam na igreja primitiva e que se opunham a Paulo da mesma forma como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. E o apóstolo Paulo diz aqui que é porque eles tinham as suas mentes corrompidas e os seus pensamentos equivocados. Nós vamos ler, porque é muito importante a gente ler esse texto nesta noite. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. Ou seja, eles estão equivocados nos seus pensamentos, enganados em seus pensamentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles Janes e Jambres. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 12 e versículo 36, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. O que é uma palavra ociosa? Uma palavra ociosa é uma palavra improdutiva, é uma palavra estéril, é uma palavra desnecessária, é uma palavra inconsequente, é uma palavra inútil. E nós temos, irmãos, que vigiar para que não saia das nossas bocas palavra inútil, estéril, desnecessária, inconsequente, que possa ir contra a vida de um irmão, de um amigo, de uma pessoa ou da igreja, para que isso não venha nos condenar. Aí já não é no tribunal de Cristo, aí já é no dia do juízo. Mas que de nossas bocas venham sair palavras de bênçãos, palavras de crescimento, palavras de edificação, palavras de reconciliação. Aquela palavra que é dita ao cansado, a palavra erudita. Porque, irmãos, a nossa boca precisa ser boca de Deus, porque nós temos que ser bênção no nosso falar, no abrir da nossa boca. Temos que ser bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Agora, irmãos, quando nós não tivermos nada para falar, é melhor ficar calado e procurar escutar o que Deus vai dizer, o que Deus está falando, o que o Espírito Santo diz à igreja. Uma vez eu escrevi um texto que foi um livro, um livreto, com o seguinte título: Você ama a si mesmo? E foram muitos exemplares que eu fiz desse livro
para a evangelização. E eu escrevi nesse livro uma frase: se você não tem nada de bom para falar, fique de boca fechada. E um empresário lá de Campinas, ele ia bastante lá na nossa igreja, ele fez uma placa e mandou pôr na empresa dele: se você não tem nada de bom para falar, fique de boca fechada. Uma vez eu preguei também e falei: irmãos, olha, faz uma placa, um cartaz e coloca na sua casa: nesta casa não se fala mal de ninguém, aqui é só glória. E teve uma irmã que levou isso a sério, a irmã Áurea. E nós fomos um dia fazer um culto na casa dela. A hora que eu cheguei lá, estava a placa lá na sala: nesta casa não se fala mal de ninguém, aqui é só glória. Então, irmãos, a nossa boca tem que ser boca de Deus. E o abrir da nossa boca tem que trazer bênçãos para as pessoas. Seja a situação que for, o abrir da nossa boca deve ser bênção e não maldição. Agora, irmãos, eu vou dizer para vocês, francamente, eu tenho até medo de ler esses textos e fazer esse tipo de pregação, porque é o tipo de pregação que prenuncia o juízo de Deus. Eu sei que nós precisamos desse tipo de pregação, mas se eu pudesse, eu diria para os meus amigos: não venham na igreja hoje, porque hoje eu vou fazer esse tipo de pregação, e é melhor você morrer sem ouvir esse tipo de pregação. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo, capítulo 24 e 25, que os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. É aqui que se manifesta o juízo sobre alguns pecados. E em alguns manifestam-se depois a si mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Eu acho e eu gostaria que nesta noite nós saiamos daqui pensando como podemos melhorar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Se você tem um pai, uma mãe, irmão, marido, mulher, ou mesmo um amigo chegado aqui nesta igreja, ajude esse seu ente querido para que ele seja salvo. Ofereça a ele o que na minha casa é chamado de feedback ultra honesto. Você sabe o que é isso, né? Você já viu, né? Um feedback ultra honesto a respeito de suas palavras, de suas ações. E isso que eu estou falando é bíblico. Não estou falando para fazer uma coisa antibíblica. Porque Hebreus capítulo 3, versículo 13, diz: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Tanto exortar no sentido de animar, como também exortar no sentido de chamar a atenção, de orientar todos os dias durante o tempo que se chama hoje
para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Eu gostaria, irmãos, todas as vezes que eu fosse pregar assim sobre o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou Números capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu gostaria de pregar sobre esses temas assim. Pregar sobre a graça. Graça sobre graça, abundante graça. Porém, como disse Paulo em Atos capítulo 20, versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Agora, irmãos, há uma coisa que Paulo diz em Romanos capítulo 2 e versículo 16, que deixa a gente assim com o coração batendo mais forte, com uma espécie de arritmia, quando Paulo diz que Deus vai julgar as pessoas por Jesus Cristo, de acordo com a mensagem do Evangelho que nós pregamos e eles ouviram. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho, é o que Paulo está falando, segundo aquilo que ele pregou. Para que nós, irmãos, possamos fazer uma reflexão, e é o tipo de reflexão pessoal em nosso modo de viver, nós vamos ler a continuação da instrução de Paulo a Timóteo, onde ele aponta 9 comportamentos típicos daqueles que querem viver para Cristo. Tu, porém, tens, número 1, seguido a minha doutrina. Número 2, modo de viver. Número 3, intenção. 4, fé. 5, longanimidade. 6, amor. 7, paciência. 8, perseguições. E 9, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, enfrentarão problemas. Voltemos aos Hebreus, irmãos. Essa nova geração dos filhos de Israel não iria conquistar Jericó até que cortassem na própria carne. Eles não seriam circuncidados, ou melhor, eles não entrariam na terra prometida até que fossem circuncidados dos seus antigos caminhos, do estilo de vida do Egito, e se tornassem totalmente dependentes de Deus. Como nós sabemos, o Egito, espiritualmente para nós, é sinônimo de pecado, de escravidão, de idolatria, cativeiro, da velha criatura, do velho homem, da velha natureza, do velho comportamento, do velho vocabulário, é sinônimo do mundo. E o pecado nos mantém presos, porque há pessoas que saíram do Egito, que foram tiradas do Egito, porém o Egito não saiu delas. E essa prisão da alma no Egito nunca vai permitir que essa pessoa entre
na terra prometida. Nós podemos ler isso em Números capítulo 14, versículo 28 em diante, além do texto que nós lemos em Josué, quando diante dos murmuradores, Deus disse que eles não entrariam na terra prometida. Os seus filhos sim, porém eles não entrariam na terra prometida, e os seus filhos só entrariam depois que eles morressem. Eu vou falar uma coisa muito grave. Existem famílias que só vão tomar posse das bênçãos prometidas, profetizadas, quando o murmurador daquela família morrer. Isso é uma coisa muito grave. Somente quando o murmurador daquela família morrer é que o obstáculo será removido. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Há crentes, irmãos, que estão no caminho da Canaã celestial, mas ainda precisam ser circuncidados. Só que agora é a circuncisão do coração. E já naquele tempo, a circuncisão precisava ser acompanhada da circuncisão do coração. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, diz: circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda a obstrução carnal, e deixai de ser insubmissos e teimosos. Paulo escreveu também sobre isso em Romanos capítulo 2, versículo 28 em diante: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens. Agora, irmãos, há um outro ponto muito interessante, que depois que eles foram circuncidados, o maná cessou. Josué capítulo 5, versículo 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Durante 40 anos, eles tinham desfrutado de uma provisão diária de Deus. Porém, agora, depois de circuncidados, pela primeira vez, eles começaram a participar e a saborear o fruto da terra prometida. O maná parou. Glória a Deus! Quando os israelitas pegaram as suas cestas e saíram pela manhã para pegar um pouco de maná, eles não encontraram nada além da areia no chão. Eu fiquei imaginando o choque deles. O que aconteceu? Será que Deus nos abandonou? Onde está Deus? Agora, irmãos, quando o maná parou, eles não estavam mais em Gilgal. Ou melhor, eles estavam em Gilgal. Eles já estavam em Canaã.
E Deus esperava que eles semeassem, regassem a terra, labutassem e comessem os produtos da terra. O maná, irmãos, ele para quando nós estamos preparados para o labor, para plantar e para colher. Quando Deus quer nos levar a uma direção diferente, o maná para. E ainda domingo eu falei para um irmão, e realmente eu penso isso: se uma porta se fechar, Deus abre 12 portas. Eu dirigi uma igreja por 5 anos numa cidade, e depois teve uma série de mudanças, e eu passei a ser subordinado a um outro pastor daquela mesma cidade. Na época eu ainda gostava de televisão. E o pastor fez uma pregação numa terça-feira sobre televisão, cortar cabelo, usar calça comprida e tal. E daí uma irmã foi perguntar para ele: "Ô pastor fulano", esse pastor se envolveu naquela rebelião lá em São José dos Campos, depois. "Ô irmão pastor fulano, e o pastor Flausilino e a irmã Maria do Carmo?" Aí o pastor pronunciou uma pérola: "Olha, irmã, por causa do dinheiro a gente deixa o joio no meio do trigo." Bom, a irmã, na sua inocência, no dia seguinte contou para mim. Ela trabalhava de faxineira lá no cartório, e ela foi lá e falou: "Irmão, ontem o pastor fulano pregou assim, assim, assim." E depois eu fui perguntar para ele: "Ô irmão, e o tal?" E ele falou tal coisa. Olha, irmãos, eu comecei a dirigir essa igreja, ela tinha 3 crentes. 3. Eu era solteiro ainda, eu e minha mãe, éramos 5. Dos 5, minha mãe não tinha leitura, o irmão Domingos não tinha leitura, e o irmão José Biasotto também não tinha leitura. Sobrava só eu e uma irmã para ler, cantar e fazer tudo. E Deus abençoou essa igreja em 5 anos. Meus amados irmãos, nós chegamos a construir uma subcongregação. E tínhamos uma outra congregação numa estação que chama Furtado. Uma história muito, não quero contar agora para não sair do nosso tempo. E eu peguei e escrevi uma carta para o presidente dizendo: "No próximo sábado estarei entregando a igreja." Nosso culto foi um culto tão poderoso. O pastor Dionísio, pai do pastor Daniel Medeiros, estava presente neste culto. E um outro pastor. Aí eu já era casado. E a minha esposa até disse: "Depois desse culto tão glorioso, ele não vai entregar essa igreja." Mas eu falei: "Irmãos, eu estou com vocês aqui desde tal tempo, mas chegou o momento, e está aqui o representante do pastor presidente, e eu estou entregando esta igreja." E fui congregar em Campinas. Mas quando uma porta se fecha, Deus abre 12 portas. 3 meses que eu estava congregando em Campinas, o pastor Paulo Freire, presidente, falou: "Olha, tem tal congregação, você já foi de lá mesmo?" Era a congregação que era minha igreja sede. Se uma porta se fecha, Deus abre 12 portas. Glória a Deus.
Então, quando o maná para, não reclame, não murmure. Deus está levando você para uma posição diferente. O maná era apenas para um certo espaço de tempo. O maná não era para sempre. Agora, você não pode querer ter o maná garantido para sempre. Eu preguei uma mensagem aqui num domingo com o título: Não quero mais maná. Não coloque mais maná diante de mim. O maná é para um determinado tempo, mas depois nós vamos plantar e vamos colher. Glória a Deus! E vamos ter para nós, para aqueles que estiverem perto de nós, e vamos ter em abundância. Bendito seja o Senhor. Então, meus amados irmãos, nós precisamos estar disponíveis para eliminar algumas coisas de nossas vidas. Algumas delas são coisas que deviam ser eliminadas desde o momento em que nós nos tornamos uma nova criatura, porque elas são incompatíveis com a nova vida em Cristo. Bendito seja o Senhor. Eu creio, irmãos, que o que o Espírito Santo está nos falando é que nós precisamos subir naquela balança que Jó se referiu. E ele se referiu no plural. Pese-me em balanças fiéis. E o Senhor vai nos mostrar o que é que precisa ser eliminado. E nós vamos eliminar. Vai ser sangrento, vai ser doloroso, vai nos incapacitar por algum tempo, mas é preciso deixar que o agricultor use essa faca de pedra afiada para fazer a circuncisão. Eu termino dizendo do novo significado da circuncisão no Novo Testamento, como em Gálatas capítulo 6, versículo 15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas em Cristo Jesus o que importa é o ser uma nova criatura. Em Filipenses capítulo 3, versículo 3, onde diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Em Colossenses capítulo 2, versículo 11, Paulo diz novamente: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, queridos irmãos, a cirurgia física, ela é importante, não é a mais importante. A mais importante é a circuncisão, é a cirurgia que acontece no coração. E Jeremias, irmãos, capítulo 9, versículo 25, ele diz que para Deus o que é importante é essa limpeza do coração. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que nós possamos ter corpos espirituais perfeitos. E manter essa aliança, esse relacionamento com o Pai, o Filho
e o Espírito Santo, porque a circuncisão no antigo pacto significava aliança, relacionamento com Deus. Ó Senhor, eu procurei ser, dentro das minhas limitações, o mais fiel possível na transmissão desta mensagem. E eu o fiz, Senhor, com grande temor e tremor, por respeito, Senhor, aos santos e santas em Cristo Jesus, e por respeito e honra ao Espírito Santo e à palavra. Eu quero pedir, Senhor, que esta palavra seja algo vivo em nossos corações, que as minhas palavras, verbos, interjeições sejam esquecidas, mas que as palavras que foram provenientes do teu trono, elas sejam como essas facas de pedras afiadas, e possa, Senhor, realizar a circuncisão de nossos corações. Graças te damos por este cuidado que o Espírito Santo tem, preparando-nos para o arrebatamento, preparando a noiva, embelezando a noiva, ataviando a noiva. Oh, aleluia! Nós nos sentimos confortáveis nesse tempo de espera, porque sentimos a presença do Espírito Santo agindo de uma maneira especial. Obrigado por esta noite, por cada irmão e irmã que foi trazido pelo Espírito Santo a esta casa, por aqueles que estão conosco pela internet. Obrigado por aqueles que ainda serão circuncidados por esta palavra, ao acessar esta mensagem pela internet. Em nome de Jesus Cristo, é o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso amém. Glória a Deus nas alturas.